Olá pessoal, estamos aqui de volta no canal Zarahenla para fazer mais um react de uma entrevista feita pelo professor Daniel Gontijo com um ex-membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o motivo de eu estar fazendo um segundo vídeo sobre isso, sobre esse canal em específico, é porque eu finalmente entendi que a intenção do professor Daniel não me parece mais simplesmente de dizer o que acontece com a igreja, com a doutrina. Ele quer realmente focar nas pessoas que odeiam a igreja e fazer algum tipo de sarcasmo em cima da opinião dessas pessoas. E então, enquanto esses vídeos estiverem surgindo, nós estaremos aí comentando para corrigir os erros que estão acontecendo e estão aí, de certa forma, denegrindo o nome da igreja sem nenhuma razão. Vamos começar, então, a reagir a esse vídeo e vamos ver quantas coisas boas que eles falaram sobre a igreja. Eles vinham em casa, eles vinham e davam essas lições. E eles queriam me preparar para o batismo. E aí eles deram um desafio, eles me deram um livro de Mormon, que inclusive esse livro aqui, marcaram uma página, falou assim, ó Marco, eu quero que você leia esse livro, e é assim para todo mundo. Você vai ler e você vai perguntar para Deus se esse livro é verdadeiro. Pausa aí. Continuando. Se você sentir que o livro de Mormon é verdadeiro, isso significa que José Smith foi um profeta. E se José Smith foi um profeta, logo a igreja é a única verdadeira na face da terra. Essa é a mensagem central da igreja. Ela é a única verdadeira na face da terra. A única. Todas as outras igrejas não têm verdade. Elas são apostas da verdade. Elas têm partes. Para não falar que não tem, elas têm partes. Uma coisinha ou outra eles acertam, mas eles não têm a última revelação de Deus, que foi aquela revelação a Joseph Smith. Reparem aí no comportamento do Daniel, que já você vê um certo sarcasmo, né? As intenções finalmente ficaram claras nesse vídeo aqui. E, opa, deu um chute aqui na câmera. Mas, vamos lá sobre isso. Vamos falar sobre o que eles falaram aqui. Ele está entrevistando o Marco Schwenger, não sei pronunciar esse nome, me parece origem alemã, não sei. Mas é um ex-membro e parece que foi ex-missionário, então tem algum histórico na igreja. E aqui eles falam sobre a conversão, a mensagem da igreja de ser a única igreja verdadeira e de automaticamente excluir as outras como verdadeira. Bom, vamos olhar só pela lógica, tá? Não vamos nem falar de se é verdade ou não. Mas pela lógica, se o livro de Mormon é um livro inspirado por Deus, então automaticamente Joseph Smith é um profeta de Deus. Isso é só a lógica, né? Não tem nem que como o livro de Mormon ter surgido sem Joseph. Então, não faz sentido você dizer que ele não é um profeta de Deus se você considerar que o livro de Mormon é verdadeiro. Então o debate todo, na verdade, é sobre o livro de Mormon, né? Eles evitam um pouco esse debate, né? Engraçado, mas né, pelo menos nos dois vídeos que eu assisti, ele nem toca no conteúdo do livro em si. Mas a igreja, então, até dá uma risadinha ali, né? Que não tem verdades nas outras, tal. Mas veja bem, se a igreja acredita em uma coisa e as outras igrejas acreditam em outras coisas, né? E se a igreja realmente é verdadeira, se o livro de Mormon é verdadeiro, automaticamente Joseph é um profeta. E se Joseph é um profeta, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem as verdades do Evangelho, certo? Então, se tudo isso é verdade, o que acontece com as outras ao redor? Elas terão princípios corretos, mas não todos. Vão ter coisas lá que não estão corretas. Porque se fossem todas corretas, pela lógica, seriam como a igreja de Jesus Cristo. Mas só pela lógica, assumindo que o livro de Mormon seja verdadeiro, tudo isso passa a ser correto. Então eles ridicularizam uma coisa como se a gente aceita as outras, tal, mas logicamente tudo está ligado, tudo faz sentido, né? Agora o livro de Mormon, que é o ponto central da discussão, eles sequer tocam no conteúdo, né? Aliás, mais uma vez. Vamos pro próximo. Ser batizado e você passa por uma entrevista antes do batismo.
Durante a semana, você é ensinado que você não pode beber café, não pode fumar, né, não pode fazer uso de drogas, enfim, chá preto. O que é diferente é chá preto e o café. É o que as E pessoas de onde falam. vem isso? Você sabe de onde vem o café? O problema, pô, é tão gostoso um cafezinho. Um professor fala, de onde vem o problema de tomar café? Vamos lá, vamos lá. Então aqui eu separei aqui um link, tá? Chama vidanatural.org.br, que é um site conhecidíssimo aí, com dicas de saúde e tal. E aqui eu peguei uma parte que fala sobre os efeitos da cafeína no corpo, né? Então a cafeína causa dependência. Nossa, deve ser bom uma substância dessa, né? Agora, tô dizendo que você vai pro inferno se tomar café? Não tô falando isso, não tô chegando nessa conclusão. O que eu tô dizendo é que causa dependência, né? Então, vamos lá. Aí aqui tá, afeta o sistema nervoso central e aqui no final fala o consumo excessivo, né? Porque uma coisa que te estimula a dependência vai te expor ao uso excessivo, né? Naturalmente. Pode levar a palpitações, convulsões, dores no estômago, na cabeça, perda de apetite, insônia, vômito, náusea, depressão, falta de potência, entre outras coisas. Acho que faz mal para os dentes também, tem mais coisas que não estão aí. Mas enfim, uma substância que te causa dependência e te causa um monte de problemas, né? Nossa, que ridículo, né? Por você não usar isso, né? Nossa, foi uma risadinha até interessante essa. Mas vamos em frente. Nessa conversa com Deus, Deus falou para ele, ó, não pode beber. Mas antes Deus não falou nada. Teve que vir M. Smith e reclamar. Ó, opa. Então... Pois é, essas histórias são... Bom, aqui eles estão falando sobre o episódio em que M. Smith reclama com Joseph, né? M. Smith, a esposa de Joseph Smith, reclama que os homens lá que estavam na reunião, que era feito na casa deles, mastigavam lá o fumo e depois cuspiam no chão, que era um hábito da época, né? E ela tinha que limpar, era uma coisa bastante desagradável, e Joseph, ao questionar o Senhor por essa reclamação dela, veio a palavra de sabedoria, que é a lei onde os membros não devem fazer uso de... Então é chá preto, café, álcool, cigarro. Cigarro, inclusive, na época não era tão demonizado como hoje, né? E drogas prejudiciais. Então, enfim, essa é uma compreensão bastante simplória da palavra de sabedoria, que no fundo envolve muitas outras coisas, como você comer grãos, você descansar 8, 7, 6, tempo adequado, né, para o seu corpo se recuperar, enfim. É muito mais extenso do que isso, mas foi tratado com uma certa banalidade aqui, mas vamos ver o que eles comentaram. Muito curiosos dessas revelações, a Vânia Moore trabalhou isso muito na live que a gente fez, como pareciam conveniências, né? Era bem conveniente que de repente Deus revelou para José Smith que está tudo bem a poligamia. Porque por acaso ele já estava ali, né? Ó, Não é conveniência, e não é de repente, é uma coisa que ele buscou, foi buscada. Estou falando isso da parte da palavra de sabedoria. Então, se você tem uma dúvida e leva a Deus, e tem uma escritura em Tiago que fala, se tem falta de sabedoria, peça a Deus. E aí você recebe conhecimento, né? O conhecimento não é dado assim, sem que você o busque. Não é essa maneira que funciona. Então, é com uma conveniência, né? Só na hora que convém. Não, é na hora que ele foi buscar. Ele não buscou antes isso. Se ele buscasse antes, né? Mesma coisa em relação a todos esses outros pontos polêmicos que ele adora citar, né? Ele não fala das coisas boas, né, que tem, né? Mas... então ele está dizendo que foi por conveniência, né? Mas assim, sequer considera a hipótese de ter sido porque a pessoa buscou. Por que você começou o seu canal só agora? Porque era conveniente? Ou porque você sentiu o desejo de começar? Porque você, sei lá, procurou esses ex-mormons aí para difamar a igreja? Porque agora te foi conveniente? Porque a Vânia fez lá bastante views, então você agora está chamando mais para ver se cria uma espécie de tendência aí. Então, tudo tem um motivo, né? Tudo tem uma busca que a gente faz. E nesse caso, você está dizendo que foi por conveniência. Pode ter sido com uma conveniência, mas não quer dizer que isso impossibilite o Senhor de te inspirar na hora em que você deseja, né? Seja a conveniência, seja a curiosidade. É por isso que a escritura de Tiago fala, se tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar, né? Que a todos dá liberalmente. Então é assim que funciona. Gente, não, foi Deus que revelou. Cara, eu vou te contar uma coisa, assim,
A gente respeita as pessoas religiosas, com sua fé e tudo, mas quando a gente descobre algumas minúcias, Olha o que ele descobriu. Ele descobriu da boca de pessoas que odeiam a igreja. Aí ele descobriu, né? Descobriu. Ele nunca ouviu de ninguém que goste da igreja, nunca entrevistou uma pessoa que vai lá e defender as coisas que vive e tal, e que comprovam que realmente são boas para isso aí, não. Mas ele já descobriu, ele descobriu. Ele descobriu os haters, na verdade, né? detalhes de como supostas revelações aconteceram e por quê, e como alguns líderes religiosos não é que estão se confundindo, às vezes inventam algumas coisas, sinceramente, né, Marco? Assim, a história do Joseph Smith é cheia desses eventos aí que sinalizam que ele era um charlatão, né? Ó, ele conclui que Joseph Smith era um charlatão, ele já concluiu, ele conversou com acho que 2 ou 3 pessoas e ele já concluiu. Eu não acho que ele leu sequer nada sobre a vida de Joseph ou sobre os relatos. Aliás, eu vou deixar um link na descrição que mostra lá o diário lá, todos os documentos originais em relação a Joseph Smith, para que você tá lá no site da igreja, tá tudo aberto. Então, não sei qual que é essa tara que o Daniel tem em criticar, principalmente Joseph. Nossa, tudo que ele fala tem a ver com Joseph, assim, é uma coisa impressionante. A igreja hoje está aí, tem presidente, critica o presidente Nelson, que é o presidente atual, tá vivo, o profeta atual tá vivo, critica ele, pô, olha a vida dele lá. Esse daí é para você criticar, não para Joseph lá, que você não entende Joseph. Não adianta você querer falar sobre Joseph que você não entende, você não estava lá na época, você não é um especialista em história para entender o século XIX dos Estados Unidos, né? Você não vai entender essas coisas, né? Então é mais fácil você julgar o profeta hoje, né? Agora, se você ainda quiser julgar Joseph, não tem jeito mesmo, a paixão é muito grande, aí você vai no livro de Mormon, julga o livro de Mormon e vê se tem muita incoerência, mas também julga as evidências também, né? Já falei isso no outro vídeo, mas tem uma porção de evidências lá, arqueológicas, linguísticas, que mostra que o livro é cientificamente comprovado. Então, é questão de pesquisa, questão de ser um pouco mais isento de opinião e mais atrás de informação, né? É isso que falta no professor Daniel. Ele gosta muito de falar com as pessoas que odeiam a igreja e não gosta nada de olhar a parte boa, a parte que faz sentido. Isso aí não serve, não interessa, né? Acho que não dá muita audiência isso. Então, só para completar aqui, ainda falando sobre revelação, né? Eu sei que me parece que o professor Daniel não acredita em Deus, aí pelos comentários dele, me parece que ele faz muito sarcasmo da Bíblia, das Escrituras e tal. Então, assim, para ele não vai servir, mas para quem acredita em Deus e na Bíblia, veja que... Onde está? Achei. Veja que o Senhor fala. Certamente Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos profetas. Então o Senhor revela coisas aos profetas. Isso é uma escritura que diz, né? E mais adiante, né? Se o problema é o Velho Testamento, no Novo Testamento diz que o Espírito guiará em toda a verdade, anunciará o que há de vir, anunciará, ou seja, profecia, né? Também fala em Tiago, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele vai revelar. Então as escrituras do Velho e do Novo Testamento falam sobre revelação claramente. Revelação é um princípio real. Através da inspiração, você pode entender as coisas. Agora, o que é importante é você ter uma mente sóbria, né? Porque se você olhar como o canal é feito, né? Do professor Daniel, acho que ele levou 3 pessoas, não membros da igreja, e que odeiam a igreja. Então, se você não tem uma opinião isenta, fica complicado de entender qualquer coisa, né? E é para isso que a gente está aqui, para fazer o contraponto e mostrar que o charlatão, na verdade, é a estrutura do canal dele, que coloca só um lado, né? Se você colocar um prisma assim de amor pela igreja, assim, se você coloca aqui os que mais odeiam a igreja, que os que mais amam a igreja. Ele pega só quem tá nessa ponta aqui, ó. Quem ficou muitos anos e quem saiu da igreja e quem fala mal da igreja. Não basta sair, tem que ainda sair e falar mal. Então, esses aí que ele vai atrás, né? E é isso que ele mostra para todo mundo e as pessoas, então a igreja é assim mesmo, né? A opinião dessa pontinha aqui, né? Então tá bom. Vamos pro próximo. Relato de uma coisa boa que aconteceu com a interpretação de que foi uma bênção de Deus. Isso. Eu estava procurando emprego, eu fiz um jejum e consegui meu emprego. Se eu não conseguir, aí eu não presto testemunho. Entendi. Pois é, uma coisa bem seletiva. Mas e as coisas boas que ocorrem com quem não é dessa igreja? Qual é a explicação? Que Deus é bom para todos, né?
Deus, ele ama todos os seus filhos. Então, ele concede aos... Inclusive, as pessoas que não são da igreja não têm o Espírito Santo. Elas têm a luz de Cristo. Bom, aqui está falando sobre testemunho, né? Então, assim, se você acontecer alguma coisa boa, é porque foi Deus. Se acontece alguma coisa ruim, aí não, né? Porque não foi Deus. Então, assim, um testemunho é simplesmente a certeza que você tem de que um princípio é verdadeiro, né? Então, se você pratica, sei lá, corrida, você faz Cooper na rua e você se sente melhor, respirando melhor, você tem um testemunho de que correr faz bem para você. E eu acho que revelação pode acontecer para qualquer pessoa. Até para quando você olha uma pessoa e fala, meu, essa pessoa que eu vou casar, e a pessoa às vezes casa e fica a vida inteira do lado daquela pessoa, né? E se Deus existe, como dizer que isso não foi uma revelação, né? Então é complicado você só denegrir com uma lógica super rasa e falar mal ainda de quem acredita no princípio, né? Se acredita na pré-existência, a resposta foi sim. Você acredita no livre-arbítrio? A resposta foi Esse aqui foi um desafio que um colega dele fez a um membro da igreja. sim. E aí ele disse depois, então por que Judas estava predestinado a trair Jesus Cristo, né? Estava predestinado, não dá para ser livre. Então ele fez uma problematização aqui. Mas me conta aqui, nesse contexto. Então veja o veneno mais uma vez aparecendo aí na colocação, né? Então, se você acredita em pré-existência, ele falou pré-existência, eu vou até voltar. Se acredita na pré-existência. Pré-existência, né? O que pré-existência existe a ver com predestinação? O que é pré-existência? É a crença na existência de uma vida anterior a desse mundo. Você era um espírito e você, principalmente na parte cristã, que você é um espírito e você existia antes de vir a esse mundo, né? Várias escrituras dão suporte a isso. Agora, predestinação é outra coisa, é outro conceito, é você estar predestinado a fazer alguma coisa e que você não pode mais sair desse destino. Mas, mesmo se existisse predestinação, né, ainda assim isso não invalida o livre-arbítrio da pessoa, porque isso significa simplesmente de que o Senhor te conhece bem o bastante para saber o que você vai fazer. Que nem eu conheço meus filhos bem o bastante para saber como eles vão agir em determinadas situações. Quer dizer que eles estão predestinados a agir desse jeito? Não, mas eu conheço eles bem o bastante para saber. Então, o veneno aqui foi usar a pré-existência como predestinação, né? E essa pergunta seria muito fácil de responder. E aí ele disse depois, então por que Judas estava predestinado a trair Jesus Cristo, né? Então, Judas estava predestinado? Não, predestinado não, mas o Senhor sabia que ele iria traí-lo. O Senhor sabia porque o conhece bem o bastante, né? Ou talvez tenha sido revelado a ele, né, por inspiração direto do Pai, e revelou que ele ia ser. Ou então, só por conhecê-lo mesmo, sabendo que ele ia fraquejar na hora, né? Então, isso não tem nada a ver com falta de livre-arbítrio. Judas usou o livre-arbítrio dele. Ele podia simplesmente não trair o Senhor, mas ele decidiu fazê-lo. Então, nada... Percebe o veneninho aí? Percebe o veneninho nessa colocação? Vamos em frente. Algumas religiões não têm campanhas para rebanhar mais fiéis, para crescer, como o judaísmo, por exemplo. E outras já têm isso muito forte. Vamos trazer mais gente para a igreja e tal. Bom, pelas escrituras, quem é prevenido deve prevenir o seu próximo, ou seja, se você encontrou uma coisa que é bom para você, você come uma comida gostosa, um restaurante que é muito bom, você é muito bem servido, você não fala para seus amigos, nossa, lá é muito bom aquele lugar ali. Então, se você conhece alguma coisa que faz bem para sua vida, é natural que você queira recomendar isso para as pessoas. Ainda mais se você ama essas pessoas, né? Se você tem uma estima por aquela pessoa, você quer que aquela pessoa seja feliz, né? Então, nada de errado, apesar de todo o sarcasmo já embutido aí na pergunta. Hoje pensa que esse objetivo é para ajudar pessoas, é para salvar mais pessoas, ou talvez tenha um objetivo aí mais implícito, oculto, talvez financeiro. O que você vê hoje? Salvar. Esse é o objetivo que a gente aprende. Salvar, levar a salvação para as pessoas. Porque quem nascer, né, quem não for batido... Vamos lá. O que o Marco disse é verdade, porém,
não do jeito que ele está falando, né? Porque as pessoas precisam de salvação, então precisamos ir lá e salvar as pessoas e tal. Não é bem assim. O que acontece todos nós precisamos de salvação pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas cada um tem a sua hora, cada um tem a sua hora de fazer as suas escolhas. E o que acontece? A igreja, pela minha visão, pela minha experiência dela, de inclusive mais tempo do que todas essas pessoas que ele entrevistou, a igreja é uma ferramenta, eu vejo ela como uma ferramenta para você ser feliz nesse mundo e se preparar para o próximo, né? Então, é uma ferramenta que te traz mais chances de você servir outras pessoas, te traz mais oportunidade de você desenvolver amor por outras pessoas, porque o amor vem muito pelo que você serve a pessoa, né? Então, através dessas oportunidades, você também claro que você aprende a se expressar, aprende a falar em público, aprende a controlar suas emoções, aprende a ser saudável, não fazer uso de substâncias que te viciam. Então tem vários benefícios, né? Sem contar a parte do pós-vida, né? Só essa parte, só nesse mundo há vários benefícios. Então, a igreja tá atrás de membros por causa de dinheiro, né? Foi essa a colocação dele. Complicado. Vamos pro próximo. Dois povos aí, eu acho que não tem evidências históricas de que existiram, não tem um Aqui ele tá falando dos dois povos do livro de Mórmon, né? E aí já fala, não tem evidências históricas, né, de que eles existiram? problema assim, eu acho que a Vânia... Cientificamente, não tem. Ela fala em dois cientistas, né? Tem o livro de Mórmon, essa é a prova. Você quer mais prova? Tá aqui, ó, tem que ler e perguntar para... Bom, apesar do sarcasmo aqui, vamos às evidências, né? Eu vou deixar na descrição aí um site só de evidências, mais de 100 evidências lá sobre o livro de Mórmon, evidências científicas, né? Falando. E sobre os dois povos, né? Eu trouxe aqui um vídeo que eu gosto, desde que eu era criança eu escuto esse vídeo. Adolescente, vai. Desde que eu era adolescente. E é um vídeo que eu gosto muito. Eu não sei se ele foi feito no fim dos anos 70 ou no começo dos 80, mas fala bastante sobre esses dois povos, né? Fala um pouquinho sobre esses dois povos. Então, vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Não existe evidências, não existe nada. Vamos lá. Dois povos e eles colocam aqui um povo de pele clara e um povo de pele escura. Terminamos a narrativa do livro de Mórmon, encontramos a história de dois grupos de pessoas, um de pele clara e outro de pele escura. Temos uma possível evidência disso nos murais de Bonampak, México, assim também como nos murais de Chichen Itzá. E ainda hoje existem lendas sobre estes índios referentes a esses dois povos que viveram aqui em tempos passados. O livro de Mórmon fala também a respeito de uma guerra contínua entre esses dois grupos. A realidade disso está presente nas inúmeras fortificações e armas encontradas no México, América do Sul e América Central. Armas de metal, muitas das quais são semelhantes às usadas no Velho Mundo. Esculpida. Então, uma das evidências aqui, se existem pinturas lá de dois povos ali, sempre em guerra, né? As pinturas sempre são os povos guerreando. Existem as armas. Ah, mas pode ser de outros povos? Pode ser, mas vai falar que não existe evidências, né? É complicado. Agora, se você quer as evidências que são inegáveis, aí você pode olhar no link aí que eu vou deixar na descrição, que tá tudo lá. Vamos pro próximo. A gamificação Mormon, isso, né? Tô me lembrando um pouco uma faculdade em que eu lecionei, que parece que são joguinhos, eles vão conquistando pontos, status. É uma coisa bem... Lembra muito isso. Então tá, uma faculdade, deve ser uma ótima faculdade essa que ele lecionou, que eles brincam de joguinhos lá, né? Joguinhos para gamificação e tal, né? Não sei qual que foi a lógica de falar em citar essa faculdade, né? Talvez para citar a autoridade dele como professor e tal. Mas, vamos ver, as escrituras dizem que ao que mais é dado, mais será pedido, né? Então você não sabe exatamente quanto que te foi dado, então você não sabe também quantificar quanto que vai te ser pedido, mas dá para ter uma ideia, né? Se você morre numa condição melhor do que a condição que você nasceu, ou uma condição espiritual aqui eu falo, talvez você pode se comparar aos seus pais, né, que estavam naquela condição anterior, você meio que copiou eles no começo da sua vida e depois você meio que se transformou. Então,
Isso só quer dizer que o julgamento depende das circunstâncias. Isso é uma coisa boa, porque já pensou se fosse. Não importa se você errou, se você nasceu num palácio ou nasceu numa favela. Se você errou, igualmente você vai ser punido igualmente. Não, não, as circunstâncias contam também. Muitas pessoas às vezes cometem erros pelas circunstâncias em que elas vivem. Se fossem circunstâncias melhores, elas não cometeriam, né? Então, as circunstâncias importam, né? Então, não sei por que mais uma piadinha de mau gosto em relação a isso, porque as circunstâncias elas contam para você avaliar se uma coisa foi bem feita ou não, mesmo que essa coisa seja a sua própria vida. Vamos ao próximo. Amigo meu que de vez em quando aparece aqui no canal, a gente está numa campanha para ajudá-lo a pagar seu advogado, está num perrengue danado aí de uma situação, uma acusação que a gente entendeu que foi até injusta e tudo. Ah, eles estão numa campanha para arrecadar dinheiro pro amigo dele. Ah, tá, então é engraçado que ele zombou tanto do dízimo, né? Não lembro se foi nesse vídeo ou se foi no anterior, mas ele né? Ele chega até a dizer que custa caro você ter fé, né? Porque você tem que pagar o dízimo e tal, e como se dinheiro fosse uma coisa assim, tão sagrada, né? Que você tem que usar só para o benefício próprio. Você não pode usar por uma causa que você acredite, você não pode usar para que uma instituição em que você acha que é boa funcione, né? Isso aí é um absurdo, né? É caro, né? Agora, pedir dinheiro aí para inscrito, né? Aí isso aí tá tudo bem, né? Agora dinheiro é uma coisa importante para movimentar as coisas, né? A gente tá vendo, viu? Então estamos ajudando ele a custear esses advogados para ele conseguir se livrar dessa dorzinha de cabeça. Então 10% do valor das inscrições que vierem nesses próximos dias, eu vou repassar para ele conseguir pagar seus advogados, e o que exceder desse valor, ele vai doar para uma instituição espírita de Belo Horizonte. Então o professor está fazendo campanha para dar 10%, olha, logo 10%, né? Ele vai tirar um dízimo do que receber para pagar os advogados desse amigo dele, e os outros 90% vai para uma religião. Nossa, bastante lógica esse ponto. Vamos bater nas religiões, vamos bater nas igrejas, mas vamos dar dinheiro para elas também. Vamos dar dinheiro para o advogado e tal. E dinheiro agora passou a ser uma coisa importantíssima, né? E aí de quem pedir dízimo, porque isso aí é pecado, aí é um absurdo, né? Picaretagem e tal. Tá bom, estamos vendo aí. O ateu também tem as respostas, né, as bênçãos, né? O ateu também tem as coisas boas na vida. E de onde vem isso aí, né? Não, às vezes faz parte da vida, né? As bênçãos e desgraças é intrínseca à nossa existência. Aqui é a risadinha sarcástica mais uma vez. É como se as pessoas que são cristãs acreditassem que todos os ateus devem sofrer, não devem receber nenhum tipo de bênçãos divinas, como se eles não... Né? Vamos lembrar que se Deus existe, né? Vamos pela lógica de novo, né? Que a lógica passa longe assim desses vídeos, mas trazendo a lógica de volta, se Deus existe e se todos nós somos filhos dele, os ateus também são filhos dele, né? Se um dos meus filhos se torna ateu no futuro, ele ainda vai ser meu filho, mesmo assim, né? Então, ele não é mais digno do meu apoio, não é mais digno da minha ajuda, do meu amor. Não, claro que continua como antes. Eu vou ainda trabalhar ainda mais para tentar fazer com que ele tenha fé em Deus, né? Porque eu acho que a fé é uma coisa boa. Então essa informação implícita aqui, né? Talvez entregou pelo sorriso aí dele, que é como se os ateus não merecessem, né? Claro, um ateu pode ser muito melhor do que uma pessoa que é cristã. Ser melhor, isso aí não depende das circunstâncias. É muito raso você pensar que só porque a pessoa não acredita em Deus, a pessoa é tudo de ruim, não merece nada, vai pro inferno. É isso que ele tá colocando como se a gente acreditasse nisso, né? Então você vê pelo sorrisinho, né? Aliviado. Quando eu saí, foi um alívio. Foi como se eu tirasse um peso das costas. Porque lá tem muita responsabilidade, você não pode, né, aos domingos você não pode sair para um shopping. Bom, então, aí ele saiu, né, o Marco saiu e ele sentiu um peso, porque agora ele não precisa mais seguir as responsabilidades, né? Agora ele pode ir no shopping domingo, né? Ele não podia antes, ele estava acorrentado, ele estava... Será que o bispo foi lá colocar uma corrente dele na mesa da casa dele?
Eu acho que ele sempre pôde fazer isso, viu? Agora, se ele hoje ele faz sem consciência de que está fazendo uma coisa errada, bom, se ele não acha mais que Deus, não sei se ele acredita em Deus ainda, mas é, se ele acredita em Deus, ele tem que acreditar que no dia, no sábado, né? No Sabbath Day, que é o dia lá o dia do Senhor, né? Que depois algumas pessoas acreditam que isso aqui é o domingo, né? Como é o meu caso. Então, vai ser difícil ele acreditar em Deus, né? No Deus cristão, sem acreditar no dia do Senhor. Então, mas aí é com ele, né? Isso aí agora se tirou um peso porque tinha responsabilidades. O que, tudo que é bom e tudo que a gente quer que seja bom traz responsabilidades, né? Até uma pessoa, se você inspira uma pessoa de certa forma, aquela pessoa já passa a ser sua responsabilidade, porque ela vai fazer coisas baseadas no que você, como você tratá-la e como você vive também, né? O seu exemplo vai ser importante para essa pessoa. Vamos ao último. Casar para fazer amor. É bom esse negócio, né? Cafezinho tá liberado. Legal. Eu ia imitar essa risada, mas não tô a fim de imitar hoje. Mas cafezinho é bom, então, né? Fazer amor a qualquer hora é bom, né? Então, assim, o que dizer então das gravidezes aí, as moças que têm filhos aí adolescentes e sofrem muito para se entender, né? Porque ainda tem uma parte delas que é criança ainda e tem que cuidar de outra criança já, né? E aí perde uma parte da, da vida jovem aí, de diversão e tal, porque as responsabilidades chegam, né? Ou simplesmente elas não cumprem a responsabilidade e a criança cresce sem a estrutura que precisa para formar o seu melhor caráter, né? Então, tudo isso aí tudo bem, né? Doenças também, sexualmente transmissíveis, né? É um problema você ser casto, se casar com uma mulher casta e ter uma vida estruturada para sua família e tal. Isso aí né, não é legal isso, né? E cafezinho também, né? Tudo aquilo que a gente já falou sobre o café também, tudo bem, né? Tudo bem entrar nessas... O certo é você participar de tudo isso, né? Mas é isso aí, gente. Ele tem mais um vídeo que fala sobre um ex-bispo, né? Que acho que ele ficou, parece que 24 anos. Eu assisti metade do vídeo, ficou 24 anos e depois eu só passei, assim, o final do vídeo. Mas esse vídeo eu não sei se eu vou fazer um react dele, só se for conveniente, né? Como ele diz, né? Conveniência. Porque foi muito focado na história da igreja, na vida pessoal de Joseph, de Brigham Young. E é complicado você falar sobre homens de outra época, porque nem você entende, né? O que a época dizia lá. Então, por exemplo, aparentemente Brigham Young era contra o casamento interracial, né? E hoje evoluímos para saber que isso não é aceitável. Mas aí depois eu descobri que era lei do país, né? De vários estados, 100 anos depois de Brigham Young morrer, ainda a lei em vários estados aí existia que proibindo o casamento interracial. Então é difícil você julgar a cabeça das pessoas pela época, né? Mas se a pessoa segue, é um profeta de Deus, ela tem que ser ensinada como se ela fosse uma pessoa com todo o conhecimento futuro, né? Então, ainda dentro da lógica, né, o que diria dos povos bíblicos ali que tinham leis para a escravidão, né? Chegava a falar para os servos para tratar bem os seus donos, para que eles não peguem pesado com vocês na escravidão, né? Então, é complicado, né? Se você tem fé em Deus e é cristão, você tem que entender que o Senhor revela aos poucos, né? As pessoas alcançam a evolução aos poucos. É dessa forma que o ser humano é, né? E se você não tem fé em Deus, não tem fé em Jesus Cristo, então basta simplesmente ignorar isso. Tudo, nada disso faz sentido mesmo, então isso não é um problema mais, né? Então, esse foi as minhas impressões. Então, assim, não sei se vou voltar no terceiro vídeo, mas sobre o professor Daniel em si, como eu falei, né? Nada contra ele, mas me parece que ele tem essa intenção de denegrir a igreja, tá buscando as pessoas bem lá do fundo do prisma, né? E eu acho que talvez poderia trazer o outro lado também, se o canal quisesse realmente informar, né?
Vamos ver aqui as considerações finais. Ah, Marco, muito bom, cara. Então, assim, muito legal conhecer a sua história. Tomara que ela inspire falar que religião não, a refletirem sobre a sua fé, sobre a sua religiosidade. Como você falou aí, né? A nossa intenção não é, difamar, não é falar que religião não presta. Para muita gente pode ser que faça sentido e Ah, não, a nossa intenção não é difamar, não é falar que religião não presta, não, não, eu só trago gente que odeia a igreja aqui, que odeia, que foi enganada, que é charlatão, que não sei o quê, mas a minha intenção não é falar mal de igreja, tá? Não é. Então, tá bom, né, gente? Depois dessa aí, até a próxima.